Eu tenho no total de 26 anos morando fora do Brasil. Já trabalhei, já estudei e, vamos dizer assim, conheço bem essa temática, né? Quando você chega num país, você primeiro tem que resolver a questão da língua, né? Que, aliás, tem sido um debate muito grande, tanto na Áustria como na Alemanha, dos estrangeiros que devem falar alemão. E eu sou a favor disso, tá? Eu sei que existe uma certa, vamos dizer assim, eu não vou falar a palavra resistência, mas eu acho que existe uma certa ilusão, né, do povo achar que vai para o exterior e que vai ganhar dinheiro fácil. Existe no imaginário do brasileiro a questão do dinheiro fácil, e não existe isso. Existe você trabalhar, existe você estudar, existe você se esforçar, e ir para o exterior já é por si vamos dizer assim, existe uma expressão em alemão que chama-se Belastung, que já é não vou falar a palavra sacrifício, mas já é um esforço, essa é a palavra, já é um esforço muito grande. Então, você recomeçar a sua vida do zero, né, você aprender um idioma, você entender como esse país funciona, e você tentar se adaptar. Ou você, por exemplo, do que você estudou no Brasil, você tentar trabalhar com aquilo que você estudou no Brasil, ou você ter que aprender uma nova profissão para que você se adapte a isso e você aprender o idioma. E aí eu vou falar uma frase que eu costumo muito dizer quando eu falo, quando eu toco nesse assunto, que é a questão entre o velho e o novo continente. Sim, essa é uma expressão que é aparentemente simples, mas ela é muito verdadeira. E a Europa, ela é o velho continente, é o continente das tradições. E no mundo germanófono existe um outro, vamos dizer assim, um outro dificultador, se eu posso dizer dessa forma, e isso não vai somente para os brasileiros, tá? Não vai só a comunidade brasileira, para todos os estrangeiros, incluindo estrangeiros também europeus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, os franceses, né? A França é um país, por exemplo, que não tem dialetos, ou pouquíssimos dialetos, e no mundo germanófono existe dialeto para tudo quanto é lado. Então, você, além de ter que aprender alemão, porque o Hochdeutsch, né, o que eles falam, o alemão padrão, ele é a língua que é utilizada na rádio, na televisão, no mainstream, né? Mas na vida real, os germanófonos, eles conversam em dialeto, então isso também é um grau dificultador, e isso vai além dos brasileiros, né? Isso qualquer um que mora, ou vamos assim, aqui na Áustria um pouco, vamos dizer assim, o alemão, nem Hochdeutsch, porque o povo nem Hochdeutsch fala, o povo fala, eu diria mais Österreichisches Deutsch, né? Que é aquele que a gente escuta no OF, o OF que é o principal canal, rádio, e deixa eu clicar aqui numa coisa, canal, rádio e de notícias. Então esse é o alemão, que já é um pouquinho diferente do alemão falado na Alemanha. Na Alemanha, nas grandes cidades, por aí falam o Deutsch, embora também exista na Alemanha uma diferença bem grande entre o sul e o norte, né? No sul, porque o Hochdeutsch eles estandarizaram a partir do norte da Alemanha, né? Aí Hamburgo, que é considerado um centro de mídia, né, de mídia de língua alemã. Aí você deve estar perguntando, mas Adriana, por que você está falando isso e o que tem a ver com a questão do emprego? Porque isso é a realidade, entendeu? Primeiro você trabalhar num idioma que não é o seu demanda um pouco mais de atenção de você. Eu me lembro que quando eu estava na Universidade de Viena, quando eu estava para fazer minha defesa de tese, eu tive um burnout. Eu tive um burnout muito grande, porque a defesa era em alemão, o texto era em inglês, né, porque minha tese de dissertação foi escrita em inglês, ainda tinha que fazer a tradução de todos os, né, das letras de música que foi usado, né, dos sambas, enredos e do funk carioca, né, que foi usado na época, e não existia, né, vamos dizer assim, mecanismos que ajudassem. Hoje é muito mais fácil, né, existe a inteligência artificial
que, bem utilizada, ela é uma mão na roda, mas antigamente não, você tinha que fazer o famoso do it yourself e muito. Então, as pessoas, elas têm um pouco essa ilusão de que, eu vou chegar, eu vou arrumar um emprego, a coisa não funciona assim, tá? E no caso aqui específico da Áustria, e a gente está vendo isso caminhando muito justamente no debate político, é que, inclusive, dependendo do posto de trabalho que você for se candidatar, você ainda tem que provar que você fala alemão. Existe um diploma que chama-se aqui Österreich-Sprachdiplom, e esse você tem que mostrar que você fala alemão. E aí, no mínimo, B2, né, que eles dividem, né? Beginners 1, Beginners 2, Intermediate 1 e 2, UC, acho que é Communication, alguma coisa assim, C1 e C2, até você chegar o Muttersprache, né, você ser o língua materna, o que para um estrangeiro dificilmente, você nunca vai ser língua materna num idioma, seja ele qual for. O inglês, nesse caso, é um pouco mais fácil, né, porque é uma língua mais tranquila de você aprender, né, embora também depende dos níveis, né, de inglês, né, de inglês para você assistir séries, ou inglês para, no caso da elite brasileira, né, elite política brasileira, que tem o inglês para ir para fazer compras em Miami ou em Nova York, ou o inglês mesmo para você escrever textos, que são também coisas muito diferentes. Então, isso demanda muito de você. Isso é muito cansativo. E isso você vai precisar de um tempo também para você aprender, para você se adaptar. Por que eu estou falando isso? Porque existem empregos e empregos. Existem os empregos que são bem pagos, mas que vão exigir de você uma qualificação e um bom conhecimento do idioma, normalmente, especialmente na minha área, na área de marketing digital e social media, em inglês e alemão, fluente, né? E, então, isso tudo demanda um certo tempo. E existe um outro problema também, muito relacionado à comunidade brasileira, que nós temos um sistema educacional no Brasil muito fraco. E então as pessoas, elas têm muita dificuldade com o idioma, não importa qual, e o alemão em especial, porque o alemão é uma língua muito difícil de se aprender, porque é uma língua que tem um vocabulário muito específico, se a gente pode dizer dessa forma. Então tem esse problema. Então, como os brasileiros não têm hábito de leitura, de modo geral, então eles também têm muita dificuldade de conseguir aprender um idioma. E tudo, uma coisa que é muito Europa, aí não importa se é França, se é Alemanha, Áustria, Bélgica, o que for, toda a cultura europeia, ela é baseada no escrito, ela não é baseada no falado, entendeu? Como é no Brasil. Não estou dizendo que no Brasil seja pior ou melhor, existem aspectos que são diferentes, embora a gente saiba que, infelizmente, a questão educacional no Brasil foi deixada de lado, especialmente nos últimos 20 anos, e o ensino, especialmente o ensino público, ficou muito fraco. E isso faz também com que muitos brasileiros que, quando imigram, especialmente, porque os Estados Unidos, eles têm um funcionamento um pouco diferente. Nos Estados Unidos, você ainda consegue ganhar dinheiro com trabalhos que não necessariamente você precise do inglês ou que você precise escrever em inglês. Mas aqui na Europa não, na Europa não existe esse. Aliás, vai minha primeira super dica, né? Vocês nunca viajem para, nunca venham para a Europa para tentar a vida, né? Tem muita gente que, eu vou para os Estados Unidos, né? Pega aí e vai, né? E vai trabalhar, sei lá, lavando prato, na faxina, e todos os trabalhos manuais, aonde não é necessariamente a língua alemã. Ficando doida, a língua inglesa é necessário. Aqui na Europa essas coisas não funcionam desse jeito. Que mais que a gente pode dizer sobre esse assunto? Sim, e eu vou entrar no outra parte dessa live, que é a questão de você trabalhar com outros estrangeiros. Existe uma bela quantidade de estrangeiros aqui em Viena. Viena sempre teve muitos estrangeiros. Viena sempre, vamos dizer assim, foi capital do Império Austro-Húngaro. Então, aqui, minimamente, todo mundo fala minimamente 2 idiomas. Um idioma em casa e o alemão. E eu estava vendo depoimentos de brasileiros que trabalhando
tanto na Áustria como na Alemanha, em hotéis, em faxina, dizendo que eles eram passados para trás. Você tem que parar para pensar que esse pessoal do leste europeu, dos Balcãs, primeiro, eles são muito discriminados também, tá? Então, eles têm uma certa predileção de tentar aprender alemão o mais rápido possível. E outra coisa também, eles, em muitos casos, dependendo do país, eu não vou aqui citar países e nem vou ficar apontando o dedo, porque eu não gosto disso, até porque existem pessoas e pessoas. Mas muito desses países, dos Balcãs, ou do leste europeu, eles aprendem alemão na escola. Então, eles já vêm com um background de alemão muito acima de nós, né? A gente por aí vai ter um pouco de inglês e depende também do nível de inglês que você tem. Embora, claro, quando você chega, você nunca vai aprender alemão de tacada. Por isso que eu sempre digo, por isso que o mote, né, por exemplo, aí no canal, o Áustria Manual de Uso, eu falo sempre que é super importante quando você chegar aqui na Áustria de tacada, não interessa como você chegou, que você comece imediatamente a aprender alemão, tá? Se vocês escutarem uns barulhinhos, é porque está tendo uma obra muito grande aqui perto de casa, né? Infelizmente, não só com barulho, mas levantando poeira. Então, se vocês não escutarem, já peço desculpa por antecipação. Então, assim, voltando ao que eu estava falando, então essas pessoas, elas estão muito mais adiantadas no alemão, e aí vai a minha dica de ouro, se você está chegando aqui, ou na Alemanha, e vai começar, porque de alguma maneira tem que começar, porque existe uma falsa ideia do tipo, eu vou para o exterior e eu vou ganhar dinheiro. Você vai precisar de um emprego, porque você vir para o exterior é um investimento que tem que dar certo, então você vai precisar de grana para isso. Então você, de repente, vai ter que encarar certos trabalhos, tipo entregador de comida do aplicativo Foodora, por exemplo, ou você trabalhar na área, por exemplo, agora, né, estamos caminhando para o fim de novembro, a gente daqui a pouco vai entrar no inverno, e logo após, no Natal especificamente, vai começar a estação de inverno, né? Vai começar o filé mignon do turismo austríaco, especialmente para o oeste da Áustria, que é a estação de inverno, a estação de esportes de inverno. E aí, muito provavelmente, vai ter muitos empregos na área da gastronomia e na área da hotelaria. É interessante, sim, mas é importante que você, vamos dizer assim, se você receber um trabalho assim, e eu vou deixar muito claro outra coisa nessa live que eu acho muito importante, ai, desculpa, pitou aqui um negócio, mas não é minha filha. Eu acho muito importante também que eu não estou discriminando nenhum tipo de trabalho, tá? Muito pelo contrário, eu acho muito, muito correto que a pessoa trabalhe, mas eu acho muito importante também que você saiba muito bem que são trabalhos muito difíceis, que existe uma outra coisa que o brasileiro tem muito problema em lidar é com a concorrência entre europeus é outra, tá? A galera é muito bem preparada, mas muito bem preparada mesmo. Então, assim, você vai ter que estar acostumado a um ritmo de trabalho que talvez seja diferente do Brasil, e você vai ter que tomar muito cuidado. Então, seja de suma importância, se você topar trabalhos, que vocês leiam exatamente o contrato. Se tiver algum problema, você falar diretamente com o seu chefe. Tipo assim, você ter força o suficiente para você fazer esse teu trabalho e, sobretudo, aprender alemão o mais rápido possível para que você melhore os seus, vamos dizer assim, os postos de trabalho que você possa vir a ter. Sim, isso é muito importante. Eu sei que existe na comunidade brasileira uma certa resistência a isso que eu vou dizer, mas é verdade. Se você aprender alemão, você vai ter mais chances de você conseguir um emprego mais bem pago. Que, aliás, isso é um grande tema que tem sido também discussão. Por acaso, antes de eu começar essa live, eu estava vendo uma reportagem do SBT, acho que chama-se SBT News, SBT Brasil, agora não me lembro o nome, é o telejornal do SBT, inclusive muito interessante a reportagem falando de brasileiros, eles estavam falando de brasileiros que estavam voltando dos Estados Unidos para o Brasil, porque eles estavam vendo que financeiramente não era
não compensava estar ali, por causa da questão, é aquelas questões, o custo de vida. Aqui na Europa, o grande trauma, ou o grande desespero, se é que a gente pode dizer dessas palavras, é a questão do aluguel. E é aquela história que eu já expliquei, inclusive, um volta e meia eu venho recebendo perguntas de inscritos aqui no Vida Europa ou nas minhas outras redes sociais que perguntam, né, se vale a pena ou não, por exemplo, emigrar para a Áustria ou emigrar para a Alemanha. E eu digo sempre que você vai primeiro tem que botar na ponta do lápis e ver se vale a pena, você visualizar os tipos de trabalho que você tiver, desculpa que estou batendo na mesa, visualizar os tipos de trabalho que você possa vir a ter, né, os trabalhos que você e você depois fazer uma pesquisa para ver se esse trabalho, esse salário vai te permitir você ter uma vida de classe média, porque você não vai ser rico aqui na Europa, você vai ter uma vida de classe média. É claro que se você for levar em conta os problemas de segurança que temos no Brasil atualmente, seguramente você vai falar assim, tá, tudo bem, mas vocês vão ter que realmente pensar e calcular e botar na ponta do lápis, ver se vale a pena. E outra coisa também é que, especialmente se você não está acostumado a trabalhar com língua estrangeira, ou se você passou, eu não estou, e deixo muito claro que não estou criticando vocês, mas se você não está acostumado a trabalhar um idioma estrangeiro, você vai ficar muito cansado, tá? Nos primeiros tempos você vai se cansar muito, você vai precisar de um tempo para si, para sua cabeça se acostumar a essa realidade, mas com certeza vai dar certo. Bom, deixa eu pensar aqui, porque deixa eu ver aqui, deixa eu botar meu óculos, eu estou falando, dessa vez é uma live um pouquinho diferente, a gente está mais ou menos estourando o nosso tempo, então é mais ou menos isso que mais ou menos não, é isso que eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, essa romantização de se trabalhar no exterior, não é assim exatamente, peraí, o mouse está funcionando, não é exatamente tão simples e tão fácil como certos perfis vêm colocado, tá? Eu fortemente recomendo que vocês invistam em cursos de alemão, existem várias opções aí, e agora com as plataformas de streaming, até mesmo aqui no YouTube tem vários canais de YouTube que são muito bons, quais você realmente pode aprender alemão. Eu recomendo que você aprenda diretamente, justamente com os germanófonos mesmo, não importa se é um professor austríaco, alemão ou suíço germanófono, que eu sugiro e eu fortemente recomendo que vocês aprendam assim, ou aprendam, né, porque aí, se você estiver na Áustria, o ideal seria que fosse um austríaco, né, para você já se acostumando com o sotaque, dos vários dialetos e sotaques que existe aqui na Áustria, assim como na Alemanha. E a Suíça, num momento mais para frente, eu vou gravar um vídeo especial sobre a Suíça, porque a Suíça é um caso à parte aqui na Europa Central. Tá certo? Então eu fico por aqui. A gente teve uma live um pouquinho diferente, numa vibe um pouquinho diferente que a gente costuma fazer aqui no canal. Eu resolvi fazer mais uma conversa com vocês, tá? O meu objetivo quando eu trago esses vídeos e esses assuntos é não jogar um balde de água fria em cima de ninguém, muito pelo contrário, eu não quero jogar balde de água fria em cima de ninguém, mas eu acho que é de suma importância que você saiba como as coisas funcionam, e, sobretudo, o sucesso da sua estadia no exterior, ela depende muito da maneira como você se organiza, na maneira como você se planeja, tanto do ponto de vista da sua cabeça, você saber, olha, vai ser assim, claro, você visualizar como isso é, por exemplo, no caso da Áustria ou da Alemanha, ok, eu tenho que aprender alemão, eu vou precisar de mais ou menos um ano para eu aprender alemão, de repente eu vou ter que fazer alguns trabalhos, clássico, né, na área de limpeza ou entregando comida, e aí você e você calcular isso, porque, como eu já falei, morar no exterior é um investimento, e o investimento tem que dar certo. De forma nenhuma, mais uma vez, eu não quero jogar água fria em cima de ninguém, eu só quero que vocês realmente saibam como isso funciona e se planejem. Se você tiver bem planejado, se você, no caso da Áustria e Alemanha, resolver sentar e estudar alemão mesmo,
eu acho que você tem boas probabilidades de que a sua estada, tanto aqui como na Alemanha, tanto a Áustria e a Alemanha, dê certo, levando em conta que vocês não vão ficar ricos, vocês vão ter uma vida de classe média e vocês vão ter segurança, que infelizmente no Brasil esse é o grande problema. Tá certo? Eu fico por aqui, já estamos mais ou menos quase meia hora de live, já é mais que o suficiente tomando o tempo de vocês. Agradeço aqueles que ficaram aqui até o fim, tá? Peço desculpas pelo começo da live, porque infelizmente deu um problema com a internet, mas de qualquer forma, essa live vai ficar gravada para todos aqueles que querem saber sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês estão assistindo agora, nessa sexta-feira, um ótimo fim de semana, e nós nos... e claro, não deixe de curtir, compartilhar, deixar aí embaixo algum comentário, e nós nos vemos num vídeo short ou live aqui no Vida Europa.